É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Paz e luz para você, que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Constantemente na internet eu sou atacada pelo fato de ser mulher e uma apóstola de Jesus, assim como nos mostra a palavra de Deus que Maria Madalena foi. E outras mulheres que o próprio Senhor Jesus escolheu para servir ao reino, junto com Ele, guiadas pelo Espírito Santo. Outras muitas mulheres, antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, foram poderosamente usadas por Deus, como no caso da profetisa Débora, que profetizava debaixo da palmeira. Uma juíza, mas profetiza, que quando Baraque se acovardou e não assumiu a posição que Deus queria que ele assumisse, liderando o exército e vencendo a guerra pela força da confiança em Deus, ela se posicionou e junto com outra mulher chamada Joel, venceu o inimigo com força física vinda de Deus, sabedoria, inteligência e estratégia vindas de Deus, o que superou qualquer força de homem, qualquer estratégia humana, qualquer inteligência humana vinda de um homem ou mais de um homem, de homens inimigos, de homens amigos, aqueles que estavam o tempo todo pensando na estratégia de guerra, mas não tinham uma ação em direção à confiança em Deus. Débora teve, Jael teve e foram corajosas e obedientes a Deus. Por isso venceram e trouxeram vitória para Israel. E eu queria falar um pouquinho sobre o que Jesus falou pelo fato de, fazendo a obra de Deus, quer seja uma mulher ou um homem, você sofre perseguição, como constantemente eu sofro na internet. Esses dias mesmo tem um punhado de gente na internet usados por Satanás para matar a fé das pessoas através da internet, que é uma bênção se usada para bênção, mas uma maldição se usada para maldição. Assim como a faca que eu tenho na cozinha da minha casa, ela é uma bênção porque ela corta a fruta que eu dou para as minhas crianças, ela corta a carninha que eu faço a comidinha para a família, ela corta um pedaço de bolo maravilhoso que eu faço com amor para os meus filhos, para o meu marido, para o meu pai, para a minha família. Mas se numa mão de alguém maldoso, de alguém cruel, pode ser uma arma letal. Tudo depende do que eu faço com aquilo que está nas minhas mãos. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é poderosa. Mas ela diz o seguinte, que se você usá-la com temor e reverência, se você se firmar no que está escrito nela e buscar a revelação do Espírito Santo, que é um Espírito vivo, porque o nosso Deus é o Deus vivo, ela vai gerar vida. Mas a palavra de Deus diz, está escrito isso, que a gente não pode se tornar religioso e se apegar à letra, porque a letra mata. Sem o Espírito, sem a unção, ela pode ser instrumento de morte, de condenação, de destruição de uma pessoa. O meu pai, o apóstolo, fala, eu ouço ele falar isso desde quando eu era criancinha, que tem gente que é usado pelo diabo que está dentro dessas igrejas por aí. Às vezes até está dentro da nossa igreja, aparece de vez em quando uns que põe a Bíblia debaixo do braço, aponta o dedo e sai condenando as pessoas. Você vai pro inferno, você é isso, você é aquilo, e sai acusando e condenando. E quem que faz isso? O diabo.
Aí você chega perto e vai ver a vida da pessoa, é uma maldição atrás da outra. A pessoa vive assim, uma vida amargurada, o prazer dela está em pesar a vida do outro. Então ela tem uma vida pesada, uma vida amargurada, uma vida triste e infeliz. E isso também está na palavra de Deus. Dia desses eu falava com os bispos e pastores, na reunião que faço toda semana com eles, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus, ela nos avisa, nos alerta sobre tudo que está acontecendo no mundo e sobre tudo que vai acontecer no mundo. E na vida do fiel, e como também na vida do infiel, na vida do crente e na vida do descrente, do ímpio, né? Na vida do que serve a Deus e na vida do que não serve a Deus. Está escrito assim: e verão diferença na vida dos que servem a Deus, dos que não servem a Deus. É claro que verá. Deus, na vida de uma pessoa, muda tudo. Tudo. Não tem nada que não é tocado. Não tem nada que não é transformado com a real presença de Deus. Diante de uma vida íntima e profunda com Deus real. Não estou falando de religião. Estou falando de prática de uma fé viva. Que é o que Jesus nos ensina. Que é o que Deus nos ensina na sua palavra. Relacionamento íntimo e profundo. Sacrifício. Claro! Não me fale de fé sem sacrifício. Não me fale de amor sem sacrifício. Porque tudo isso não passa de hipocrisia, pregações demoníacas que põe a pessoa no comodismo, que põe a pessoa numa situação maravilhosa para o inimigo destruir ela, corroer ela até o último momento. Destruir com a vida dela. Esse é o lugar ideal para o inimigo. É onde o inimigo quer toda a humanidade. Ele não quer a pessoa no mundo destruída. Ele quer a pessoa, o lugar que mais agrada o diabo é esse. Dentro de uma igreja impotente, inerte, passivo, sem nenhuma atitude de fé, só cantando hino, louvor, mas não tem o sacrifício, não tem a renúncia, não tem a entrega, não tem uma comunhão íntima e profunda com Deus, não pratica a palavra de Deus, só lê, acha bonito, mas não faz nada. É isso que o diabo quer que você faça. Por isso ele tem tantos instrumentos dele, assim como ele usou muitos fariseus que eram os doutores da lei na época de Jesus e foram os que crucificaram Jesus. Eles eram, na verdade, pastores. Eles eram líderes religiosos. E usaram a Bíblia para se apoiarem em argumentos humanos, mortais, e crucificaram Jesus, que era o Deus encarnado. É nosso Senhor, o único Salvador da humanidade. Eles crucificaram em nome de Deus, hein? E Jesus cumpriu sua missão e nos deixou o exemplo que o sacrifício gera milagre. O sacrifício em direção certa. O sacrifício em direção a Deus. E quando eu prego sobre sacrifício, levanta gente de tudo que é lado, de tudo quanto é canto, para poder, especialmente na internet, tentar minar a fé das pessoas, colocando dúvida. Ah, mas não precisa sacrificar, Jesus já sacrificou. Uai, e a igreja? Se o apóstolo Paulo nos ensina que o relacionamento de Jesus com a igreja é um relacionamento de um casamento entre o marido e a mulher, sendo Jesus o marido cabeça, que amou a igreja num amor sacrificial, que a si mesmo se entregou por ela. E a igreja é a esposa, que é o corpo, que faz tudo o que o cabeça manda, serve o cabeça, se entrega, se rende, se sacrifica em direção a ele, que é o sacrifício vivo. Não é algo morto, mas no altar é uma vida entrega diariamente, é uma rendição completa, é abrir mão da própria vontade para viver a vontade de Deus.
Romanos 12:1 diz isso. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo ao Senhor. É corpo, alma e espírito. É para Ele salvar minha alma. Eu entrego o meu corpo em sacrifício vivo a Ele. Então eu tenho que sangrar. Eu tenho que sacrificar minha carne. Eu tenho que sacrificar a minha mente. Eu amo quando o apóstolo Paulo fala assim: eu faço da minha mente escrava, cativa ao pensamento de Deus. Eu obrigo minha mente, o meu pensamento, a pensar o pensamento de Deus. Por quê? Porque não é natural isso, não é fácil isso. É um sacrifício, é uma obrigação. Eu obrigo a minha mente a ser cativa ao pensamento de Deus. Eu esmurro a minha carne para a obediência a Deus. E quem falou isso foi o apóstolo Paulo, hein? Ele foi um apóstolo revelado por Jesus depois que Jesus já não estava aqui na terra. E esses mesmos caras aí que vêm criticar a nossa coragem de praticar a palavra de Deus, de viver uma fé viva, verdadeira, e por isso tem tanto testemunho do agir de Deus com liberdade no nosso meio. Monte Manaim é um lugar extraordinário de uma manifestação de uma fé ousada, viva, poderosa, trazendo para o natural o que a palavra de Deus nos mostra que aconteceu em Israel. Só que Deus não mudou. Acontece hoje, aqui, na minha vida também. Deus não tem poder para fazer só na vida daqueles do passado, Ele tem poder para fazer na minha vida, na sua vida. Por isso que a gente pratica uma fé violenta, a gente executa o que está na palavra de Deus, porque a gente quer viver as promessas de um Deus vivo que realiza aquilo que Ele promete. Ele é um Deus de palavra, e a palavra dele é poderosa, é viva, é eficaz. E aí você vê pessoas cheias do demônio tentando desfazer aquelas que, cheias de Deus, lutam para levar o evangelho do reino a toda criatura, como Jesus nos ensinou, como Jesus nos ordenou. Então, o sacrifício, ele não tem como ser negligenciado. Tem gente que prova a palavra de Deus como quem prova a comida. Pega essa parte aqui, o louvor é bom, então vou louvar. Orar é fácil, vou orar é fácil. Ler a Bíblia dá uma preguiça, né? Mas dá pra ler a Bíblia. Eu leio debaixo da coberta, assim, quentinho, no travesseiro, leio, canto um hino. Pronto, sou cristão. Mas cadê a cruz? Que cristão é esse sem cruz? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus, que amou a sua igreja a tal ponto que se entregou por ela sacrifício. Igreja, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e imite a Jesus, siga a Ele, siga a cabeça dele, o que Ele te ensinou a fazer. Olhe para Cristo, que é o alvo, senão você vai pecar. Pecado é errar o alvo. Imita o que Ele fez. Ele é o homem perfeito. Eu não sou perfeito, nem você. Ele é perfeito. E em perfeição, como homem, Ele caminhou sobre essa terra para nos dar exemplo do que fazer. Ele sacrificou em direção a Deus, mesmo que isso custou sua própria vida. Então eu tenho que me sacrificar em direção a Deus para ganhar a minha vida. Aquele que quer ganhar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, sacrificar a sua vida, esse vai achar vida. Praticar a Bíblia não é fácil. Se fosse assim, a palavra de Deus não nos dizia que o caminho largo de facilidades é o caminho que leva à destruição. Esse é o caminho ideal que o diabo quer que você viva, que os teus inimigos querem que você esteja. Um caminho onde você acha que está fazendo certo, mas na verdade está fazendo tudo errado. E se fizer errado, vai dar errado. É o caminho largo e confortável, sem sacrifício, sem renúncia, fazendo só o que é confortável e agradável para a sua carne. Aparentemente de Deus, mas na prática, covarde. O primeiro grupo que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre do inferno eternamente é o grupo dos covardes e medrosos, os que não têm coragem de praticar a palavra de Deus. Você tá achando que é brincadeira? Você tá achando que viver a fé é brincadeira? Você tá achando que a gente tá contando historinha quando a gente tá pregando? Cuidado pra você não cair na lábia do Satanás, que usa um monte de gente, inclusive pastor, essa crentalhada aí, ó, que não tem coragem de sacrificar e praticar a palavra de Deus e fica arrastando multidões pro inferno junto com eles.
Preste atenção. Eu aprendi com meu pai desde pequena, na dúvida, fique com a palavra de Deus. Não deixe a dúvida dominar sua vida, seu coração. O caminho largo, desconfie das facilidades, desconfie do caminho largo, porque ele vai te levar para a destruição. Tá na Bíblia isso. Fique com a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, não entre em conversa furada. Agora o caminho estreito de sacrifício, de renúncia, de negar a si mesmo, tomar sua cruz e obedecer a Deus, esse que leva à vida eterna, esse que leva à salvação, esse que leva você a viver de maneira sobrenatural nessa terra, esse que te separa do mundo e te faz igreja. Pensa nisso. O apóstolo Paulo nos ensina que Jesus, ele entregou a sua vida pela igreja e não pela humanidade. Não é todo mundo que é salvo e que será salvo. Não é todo mundo que fala o nome de Deus que tem Deus na vida. Não é todo mundo que cita as escrituras que é um instrumento de Deus. Vai ver o que a pessoa faz. Vai ver o que ela pratica. Vai ver o testemunho de vida dela. Vai ver a coragem que ela tem de fazer as partes difíceis que a palavra de Deus exige de um cristão verdadeiro. Vai ver o que ela ensina. Ela fica só cantando o dia inteiro? Ela fica só usando a vida dela para tentar destruir a obra de salvação que o Espírito Santo usa pessoas sérias, comprometidas com o reino para ganhar? Ela tenta colocar dúvida, ela tenta encher a pessoa de fé. Vai ver o que ela faz. Vai ver quantas almas ela está ganhando, vai ver o tamanho da obra dela, vai ver o cuidado, o amor, a dedicação dela, além dela mesma, sentadinha na cadeirinha dela, deitadinha na caminha dela, vivendo a vidinha dela e tentando destruir a obra gloriosa, séria, que o Espírito de Deus tem usado homens e mulheres consagrados no altar, homens e mulheres de sacrifício, homens e mulheres de vida de jejum, de oração, de batalha espiritual. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com o que você vê na internet. Cuidado com os comentários maldosos de pessoas usadas pelo diabo que não ganha uma alma para Jesus, mas perde toneladas por causa da dúvida que sai semeando no coração das pessoas, anulando a fé delas no Deus vivo. Pensa nisso. Se a igreja é a esposa e Jesus é o marido, num casamento, se só o marido sacrificar por esse casamento e a mulher for viver a vida dela independente, sem precisar sacrificar, sem precisar renunciar a ela mesma e às vontades dela, vivendo, fazendo só aquilo que ela tem vontade, esse casamento é um casamento verdadeiro? Não, né? Essa mulher, ela está traindo esse marido, não tá? Pois é, assim é a igreja. Você só é igreja se você for esposa de Jesus. Você só é igreja se você for fiel a Ele. Você só é igreja se, assim como Ele sacrifica por você, você se sacrifica por Ele. Pensa nisso. Não me fale de cristianismo sem cruz. E cruz é sacrifício. Não me fale de amor sem sacrifício. É hipocrisia, é mentira. Não me fale de fé sem sacrifício. É dúvida, é covardia. É ser medroso, é ir pro inferno. Não faz isso com a sua vida, não. Você não tem duas vidas, você só tem essa. E é essa vida que determina se você será eternamente reino dos céus, salvo, ou eternamente inferno. Porque tanto o reino dos céus quanto o inferno começa aqui na terra. Depende de quem você está ouvindo. Você está ouvindo Deus ou você está ouvindo o diabo? Na dúvida, fique com a palavra de Deus. Vamos orar. Ó Deus vivo de Israel, poderoso de Jacó, Deus maravilhoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o único Salvador das nossas almas. Eu peço espírito de sabedoria e espírito de revelação sobre o entendimento de cada pessoa que ora comigo agora. Ó Deus, um espírito de ousadia e de coragem, de temor à Tua palavra e de reverência consagrado do Senhor, para que essa pessoa, meu Deus, não perca a vida dela, mas que além da vida dela, entregue ao Senhor no altar
ela ganhe muitas almas para o reino dos céus, para o Senhor fazer uma grande obra na vida dela e na vida de todos aqueles que a cercam. Senhor, em nome de Jesus, com teu Espírito e com a tua misericórdia, venha, meu Deus, limpar as mentes, os corações daqueles que oram comigo agora e que buscam uma vida reta, íntegra, verdadeira, intensa com o Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, não porque merecemos, porque nenhum de nós merecemos, a começar por mim, mas porque somos necessitados do teu amor, da tua misericórdia, da tua graça, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Por favor, pastor Eliatan, vamos ouvir na madrugada de hoje o louvor Casa do Pai. Santuário de Deus, o aprisco do Senhor. No santuário, Deus cura as feridas da vida de uma pessoa com amor. Feridas causadas por espinhos, que são sofrimentos que entraram na vida da pessoa pela porta do pecado. E pecado é errar o alvo. E o alvo é imitar a Cristo. Vamos a esse louvor. Pense nisso e que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Casa do Pai, santuário de Deus, casa do Pai, o aprisco do Senhor, lugar que cura as feridas com amor. Casa do Pai, casa do Pai, casa do Pai. Casa do Pai, santuário de Deus, casa do Pai, o aprisco do Senhor, lugar que cura as feridas com amor. Casa do Pai, casa do Pai, casa do Pai, a ovelha recebida com festa, como filho pródigo foi recebido pelo Pai. Como filho pródigo foi recebido pelo Pai. Se tem alguém caído, se tem ovelha desgarrada, se tem alguém no abismo, esta alma será resgatada. Se tem alguém que está chorando, o bom pastor vai enxugar suas lágrimas vertidas e tuas feridas vai curar. Se tem alguém caído, se tem ovelha desgarrada, se tem alguém no abismo, esta alma será resgatada. Se tem alguém que está chorando, o bom pastor vai enxugar tuas lágrimas vertidas e tuas feridas vai curar. Se tem alguém caído, se tem ovelha desgarrada, se tem alguém no abismo, esta alma será resgatada. Se tem alguém